Deus. Paz do Senhor, queridos. Ele está dizendo que nós vamos orar por um político, nós vamos orar pelo Bolsonaro, né? Amém? Glória ao nosso presidente. Tá certo, Vlamir? Amém. Falou muito baixo, não senti firmeza. Aleluia. Glória a Deus. O Sabino é petista. Não é não? Você quer dar uma coça em quem? Misericórdia. Misericórdia. Não, nós vamos orar por você, não pode bater. Ele chegou numa igreja, foi comungar lá junto com a igreja. E a velhinha chegou e falou, você não pode estar aqui não, safado. Você não pode estar aqui. Vocês escutaram o que ele falou comigo aqui? Eu espero que vocês não tenham ouvido, não. Porque aí agora já o negócio ficou meio difícil aqui, né? Aleluia. Irmãos, sabe o que é que eu estou pensando? Como é que nós vamos evangelizar esse povo do PT depois? Você já pensou sobre isso? Eu não vou nem perguntar se tem alguém aqui do PT hoje, que eu ia dizer, aí agora você vai ser responsável por evangelizar, porque nós não vamos dar conta. Né? Nós temos que ter cuidado até onde nós vamos com esse negócio, né? Porque senão depois não pode evangelizar. Como é que evangeliza? Não é verdade? Ah, Senhor da glória. Mas, graças a Deus, né, irmãos, que o Senhor nos tem dado a vitória em todas essas coisas. E deixa eu falar uma coisa para vocês, já que nós estamos aqui falando desse negócio, né? Se a igreja do Senhor Jesus não tomar o rumo que tem que tomar, na próxima vez nós vamos para a mão deles. Porque é com chicote que a gente corrige filhos. Quando o filho é desobediente e permanece rebelde, a gente corrige com chicote. A gente tem muito amor, trata com muito amor, e fala tudo que tem que falar, e orienta, e perde noite de sono, e cuida, e busca não sei aonde que foi, no lugar que não devia ter ido. Mas quando não tem jeito, o que é que a gente faz? A gente chega ao rei, ou não? Não é isso? Eu já estou quebrando uma lei aqui, vocês sabem, né? A lei da palmada. Mas, e será que Deus é diferente? A Bíblia diz que não, a Bíblia diz que Deus trata com chicote quando é necessário. Quando é necessário. E eu tenho olhado, historicamente, tem sido assim. Assim, só para dar um apanhadinho rápido, né? O primeiro avivamento americano. O primeiro avivamento americano aconteceu quando? Depois de uma guerra. A Guerra da Independência. Os americanos entraram em crise e teve a guerra e sofrimento e angústia e problemas. Quando o país ficou aos frangalhos, chegou o grande avivamento. Por quê? Porque a igreja só ora quando está com problema. E na Inglaterra, como é que foi? O avivamento metodista, como é que foi? Século XVIII, estava tudo bêbado. E está de novo agora. Estava ouvindo uma reportagem ontem, as igrejas anglicanas também agora virou pub. Você sabe o que é pub? Pub é boteco, lugar de beber cachaça. Eles abrem a igreja para beber tequila, para beber uísque. E só tem uma reuniãozinha, ela tem 200 pessoas bebendo dentro da igreja, lá na Inglaterra, agora. E tem um culto lá com 10 pessoas. E aí alguém perguntou, mas por que a igreja está aberta e o povo não está aqui? Não, porque eles pagam as despesas da igreja e nós fazemos o culto. Está desse jeito. Vai vir logo uma perseguição. E eu já sei o chicote de quem que Deus vai usar na Europa. Sabe de quem? Dos muçulmanos. Deus vai usar o chicote dos muçulmanos para consertar a igreja da Europa. E ele ia usar agora o chicote do PT para nos corrigir. A igreja começou a orar e Deus teve misericórdia. Mas nós temos que aprender a lição. Porque senão o chicote vai vir. E aí não tem que reclamar. Amém? Aleluia.
Hoje nós vamos falar um assunto muito bom, mas é muito bom. Eu quero até agradecer o pastor de ter me dado o capítulo 5 de Romanos, que ele pegou a pedreira e me deu a beleza. A pedreira é até o capítulo 4, do capítulo 5 em diante vai, que é uma maravilha. E o 6 é ele que vai pregar pedreiro de novo. É um tenor, se lascou. Depois, aí vem o 7, ainda pedreira. Aí vem o 8, é maravilha. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque aquilo que era impossível pela carne foi possível, Deus tornou possível. Capítulo 8. Mas o 6 é melhor ainda. Olha o que aqui diz o capítulo 5. Aliás, o 5, desculpa. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu tenho que comentar essa palavra outorgado agora, antes de pregar. Porque outorgado, a gente outorga alguma coisa que a gente fez para outro. Por exemplo, nós tivemos a Assembleia Constituinte em 1988, acho que foi 88, né? E aí tivemos a nossa Constituição, que a turma está querendo desmanchá-la aí agora, né? Aquela Constituição não foi outorgada. Aquela Constituição foi construída pela Assembleia Legislativa. Mas Getúlio Vargas nos outorgou uma Constituição que ele fez. Foi outorgada. Dom Pedro I também fez uma Constituição e outorgou. Ou seja, nos deu pronta. Boa ou ruim, mas deu pronta. Isto é outorgar, é dar. Não é você faz, você só recebe. E é isso que o texto está dizendo. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, trazido gratuitamente, sem nenhum esforço nosso, sem nenhum trabalho nosso, sem nenhuma ação nossa. Ele nos deu o seu Espírito. Amém? Então vamos continuar a leitura. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus, aleluia, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos de receber a reconciliação. Aleluia. Então diga comigo assim: eu fui salvo. E eu estou salvo. E eu serei salvo. Como é que pode uma coisa em 3 tempos? Porque a salvação é o produto
natural da graça. E a graça é eterna. Ela era no princípio, ela continua agora e ela não termina nunca. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: tudo que nós fazemos agora vai cessar. Havendo profecia, cessa, isto, tudo aqui, mas o amor jamais acaba. E é o amor de Deus que transbordou em graça para nos salvar. E isso não termina nunca, não acaba nunca. No ano de 1985, eu fui internado no Hospital do Servidor Público com a meningite, e o médico achou que eu não ia dar conta de sair daquela. E eu também achei. Mas meus filhos estavam todos pequenininhos. Em 1985, o Júnior tinha 4 anos de idade. E lá no hospital eu orei e falei: Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou trabalhar 24 horas por dia, mas vou comprar uma casa para os meus filhos. Porque a minha preocupação não era ir, embora eu estava muito animado para ir. O meu problema era que os meus filhos não tinham teto. E eu orei a Deus, o Senhor me curou. Mas não me curou só, Ele me deu mais um presente. Se tem uma coisa boa que eu tive na vida, foi uma meningite. Sabe por quê? Porque é na hora da tribulação é que você se aproxima mais de Deus. É na hora da tribulação que você se achega a Ele. Vou orar para começar aqui, ó. Misericórdia. Não, a gente só ora para abençoar, né? Agora, se Deus julgar que vai ser necessário, Ele dá uma para você também. Para mim, Ele julgou que era necessário. Aí, como ainda não corrigiu, aí quebrou o espinhaço, que é para ficar mais quietinho um pouco, né? Meus amados, eu estava internado lá no Hospital do Servidor Público, eu fui internado no dia 1º de agosto de 1985. Eu fiquei até o dia 7 de agosto. E no dia 6 eu estava muito ruim. O médico tinha dito para mim: olha, é o seguinte, essa doença sua não tem remédio. Nós vamos dar analgésico e antifebril, ou seja, antitérmico, né? Só isso vai ter. E vai ficar aqui no isolamento, porque é contagiosa, então você vai ficar aqui. Eu fiquei no isolamento. E aí fiquei o 1º dia, o 2º dia, o 3º dia, e vai, e a dor aumenta, e aumenta, e aumenta. Cada dia aumentava mais um pouco, e eu estava lá no dia 5 de agosto, eu estava muito ruim. Mas muito ruim. Aí eu puxei aquela cordinha que tem lá, né? E a enfermeira veio. É uma campainha que toca lá onde eles ficam. Era umas 11h30, meia-noite, toquei, e ela veio. Eu disse: olha, minha cabeça vai arrebentar. Então vocês precisam arranjar um jeito, nem que for uma cacetada, vocês têm que dar na minha cabeça agora. Porque eu tenho que desmaiar aqui, porque não dá para ficar desse jeito. Irmãos, alguém aqui já teve meningite? Alguém aqui já teve? Não tem, porque morre tudo mesmo, né? Alguém teve? Não tem. Né? Aí, irmãos, eu falei com a moça, falei: olha, arranja alguma coisa. Ela falou: vou chamar um médico. Falou: vou chamar um médico. Aí chamou o médico, aí veio o médico, olhou aquela prancheta que fica lá no pezinho da cama, né? Lá fica tudo que eles fazem com a gente, eles anotam, né? Anota tudo. E o médico olhou aquilo lá e disse, chamou assim: chama fulano lá. Aí alguém chamou e falou: vai lá no Emílio Ribas, eu estava no Hospital do Servidor Público no Ibirapuera. Vai lá no Emílio Ribas e traz um sossega-leão para eu dar nele. Assim, falou dele, sossega-leão. E é sossega-leão mesmo. Eu cheguei, ele chegou, baixou aqui, ó, bateu a agulha, eu não vi tirar. Sossega-leão. Só vi bater, tirar, não vi mais. Sossegou. 5h30 da manhã eu acordei travado de dor. Dormi até 5h30 da manhã. Acordei travado. E passei o dia num sofrimento. E vocês sabem, quem já ficou doente sabe, a noite é pior. Dói mais. A noite é mais difícil. Porque todo mundo vai dormir e a gente se concentra só no sofrimento. E eu estava ruim. Quando foi lá para meia-noite, puxei o trem lá de novo. Zap! A menina chegou. Eu disse assim: pelo amor de Deus, arranja outro sossega-leão daquele para mim.
que agora eu já tinha aprendido o nome. Ela falou, vou chamar o médico. Chamou o médico. O médico veio, pegou o negócio lá, olhou, era outro médico. Disse assim, olha, eu não posso dar essa injeção em você hoje. Você tomou ontem. Não pode tomar outra, é só uma. Você vai ter que aguentar. Apagou a luz e foi embora. Aí você entra em desespero. Porque o cara só falou isso. Não pode. Apagou a luz e foi embora. Aí, o idiota lembrou de orar. Olha onde é que eu tive que chegar para orar. Eu já tinha orado falando com Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou comprar uma casa. Eu tenho que comprar uma casa. E comprei mesmo, graças a Deus. Logo que eu saí, dois anos depois, estava comprando a casa. Irmãos, aí o médico apagou a luz e foi embora. Ô, Zé Moraes, você esteve no hospital, sabe como é que é. Aí a gente entra em desespero. Aí eu comecei a falar, Jesus, o Senhor me cura, o Senhor me mata, porque eu não aguento mais esse negócio. Está muito difícil. E aí veio aquela voz bem suave no meu ouvido e falou comigo assim, você está numa cama macia, muito bem cuidado, e está reclamando da sua vida. Eu fui para a cruz no teu lugar. Aí é mais do que uma cacetada, né? Naquela hora eu derreti na presença dele, mas foi muito bom ouvir aquela voz. Aquela voz que não fala aqui no ouvido, fala em tudo. Fala em tudo, você fica domado, tomado. Você fica encharcado desta graça de Deus. Porque a voz de Jesus traz muita graça. Quando eu falo da voz do Senhor Jesus, eu falo daquela mesma voz que diz, haja luz e houve luz. É a voz criativa, a voz que do nada traz a luz, do nada cria. E o João entende isso porque ele diz, no princípio era o verbo é voz, é palavra, é manifestação vocal, é verbal. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esta palavra, esta voz, ela é poderosa. Todos que a ouviram caíram. Eu não caí porque eu já estava deitado. A Bíblia diz que quando aquela voz falou com Daniel, ele caiu e ficou como morto. João, lá no Apocalipse, no capítulo 1, diz que quando ouviu a voz, ele caiu e ficou sem sentido. Então, aquele ser maravilhoso tocou e disse, olha, levanta. O Ezequiel disse que aquela voz falou com ele, e então lhe tocou e disse, levanta, filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Ah, coisa boa! Aleluia. E quantos crentes que estão crentes há 20 anos e nunca ouviram a voz de Deus? Como alguém pode viver desse jeito? A voz do Senhor vale a pena. Você ficar uma noite inteira sozinho na presença dele. O Elias ouviu dentro da caverna, acordou, saiu, andou. Deixa eu te falar aqui, 200, 400, 600, 800, 1000 quilômetros, a pé. Ele estava no Sinai e ele foi lá na Síria, 1000 quilômetros. Ele ouviu essa voz e saiu da caverna e andou. Ele estava em depressão, hein? Se você já teve depressão, você sabe o que é. Ele estava deprimido. Quando ele ouviu essa voz, ele saiu da caverna e andou 1000 quilômetros para ungir um rei que Deus ia usar como chicote para Israel no futuro. E esse rei, sabe o nome dele? Haddad. O que eu vou fazer? Foi o Elias que ungiu ele. Porque Deus mandou ungir.
porque Israel ia precisar de chicote, e Deus usou chicote para eles. Está escrito na sua Bíblia. Ele andou 1000 quilômetros para ungir esse cara, rei da Síria. Mas ele estava deprimido dentro da caverna. Mas quando esta voz fala com você, você vira outra pessoa. E naquela noite, aquela voz falou comigo. E quando ele falou comigo, eu fiquei atordoado e o meu teto abriu. Acho que eu vou só contar testemunho hoje. O teto do hospital do servidor público abriu e eu vi a distância. Não sei, parece que era milhares de quilômetros, mas eu estava vendo. Num lugar muito alto. Um ambiente maravilhoso. Onde não dá para descrever. É impossível descrever. Mas eu estou falando disso para vocês porque aquele lugar não é só um lugar físico, é um estado de ser em graça. Graça de Deus. A irmã Roseli estava... Cadê a irmã Roseli? Roseli está aqui. A irmã Roseli disse que ficou acordada a noite toda e chorou muito hoje. Ela está em luto. O irmão Raul foi há poucos dias. Pois eu quero te dizer, minha irmã, teu marido está num lugar que não é só um lugar, é um estado de graça. Nunca mais chore por alguém que foi no Senhor. Porque quem vai no Senhor, cessa, isso a Bíblia diz em Apocalipse, cessa o sofrimento e entra no estado de graça, abundante e permanente. Joia Júnior, um poeta já falecido aqui no Brasil, escreveu uma poesia, Vem, ó doce morte. Depois você entra na internet, escreve Joia Júnior, Vem, ó doce morte. E delicie-se com a poesia que ele fez sobre morrer. É por isso que Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E eu estou dizendo para vocês uma coisa, eu não estou aqui falando assim porque é apenas uma poesia, não. Eu estou esperando com muita alegria aquele momento. O pastor Altair está desesperado, estou nada, eu estou gostando de tudo. Da vida, a vida é muito boa. Principalmente quando a gente tem a presença de Deus, os filhos na presença de Deus, os netos maravilhosos que só nos dão alegria. Por que eu vou ficar desesperado? Não, eu estou muito feliz e querendo viver muito tempo. Mas se tiver que ser hoje, oh que maravilha. Não tem mais desespero, não tem mais angústia, não tem mais nada. Quando eu entro no avião, de vez em quando estou voando por aí, quando eu entro no avião, eu sei que aquilo ali Jesus me chama mesmo, né? Quando eu entro no avião, eu faço a seguinte oração, Senhor Jesus, estou aqui de novo, se for hoje, aleluia. Durmo gostoso, vou embora, para onde for. Daqui para a Europa, para mim, é maravilha. Vou dormindo, porque eu sei que se eu acordar lá do outro lado, está melhor do que aqui. Não tenha medo de nada, porque você tem Jesus na sua vida. Agora já está terminando a hora da pregação e eu vou entrar no assunto. Então eu fui salvo, e eu estou sendo salvo, e eu serei salvo. 3 estágios da graça de Deus, revelado em Romanos capítulo 5. Não sei se vai dar tempo. Já vai terminar agora, daqui 10 minutos, 8 minutos. É 11h30 que termina o culto? 11h30, não é? É meio-dia. Vocês aguentam ficar até meio-dia aqui? Mas eu vou terminar antes, eu vou ter misericórdia de vocês. Bom, porque nós ainda estamos nesse tabernáculo. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, o pastor Júnior já fez um resuminho muito bacana semana passada, mas falar de Romanos, sem dar uma olhadinha no passado, é muito difícil. O apóstolo Paulo começa o texto dele, capítulo 1, fazendo a sua saudação, que vai até o versículo, se não me engano, o versículo 11, ou é o 14, eu não anotei aqui, eu não guardei na cabeça.
acho que é o 14, ele faz a saudação, e a partir daí, até o capítulo 3, versículo 20, ele estabelece uma tese. E a tese do apóstolo Paulo é que todos são pecadores diante da revelação de Deus. E a revelação de Deus não é só na Escritura. A Escritura é a revelação especial, mas Deus também fez a sua revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Portanto, é indesculpável quando alguém diz, eu não conheço, porque só de conhecer o esplendor, a majestade da criação, você já tem condições de encher os seus pulmões e dizer, louvado seja o Criador de tudo isso. Então, o índio lá no meio da caverna, ou seja, onde for, ele pode sair do lado de fora da sua maloca, ou seja, onde ele estiver, e olhar para os céus e dizer, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele não tem Bíblia, ele não tem escrita, ele não tem nada, mas ele tem a presença de Deus em tudo aquilo que foi criado, portanto, o homem é indesculpável diante do Deus Criador. Deu para entender? Então o meu avô, bisavô, não se preocupa. Se ele adorou, ele recebeu. Porque o sacrifício de Jesus é suficiente. É suficiente para todos os homens do planeta. O sacrifício do Calvário é suficiente para todos. Mas é eficiente para aquele que crê. E se ele creu, sem conhecer, ele recebeu. Deu para entender? Agora, você não, você recebeu muito mais. Você tem meia dúzia de Bíblia na sua casa. Então, se alguém é indesculpável, eu estou olhando para eles e eles estão olhando para mim. Nós somos indesculpáveis. Nós não temos do que dizer, não vi, não ouvi, não li, não... Se não fez é porque não quis, porque está disponível. E a quem muito foi dado. Amém? Ok, então tá. Aí o capítulo 2, ele fala sobre o justo juízo de Deus, então sobre todos em consequência do primeiro. No terceiro, ele fala sobre a justificação pela fé. No capítulo 3, ele já tira todo o peso de nós, dizendo, olha, vocês podem ser justificados pela fé. E o capítulo 3 inteirinho ele vai falar sobre a justificação pela fé. E quando ele vai entrar no capítulo 4, então ele já vai dar um exemplo, logo depois do começo do capítulo 4, ele dá o maior e o mais belo de todos os exemplos da Bíblia sobre salvação pela fé. E ele fala que Abraão foi salvo pela fé. E por que ele usa Abraão? Porque Abraão não era judeu, Abraão era gentio, babilônio, de origem idólatra, não tinha conhecimento de Deus, não tinha nada. Ele foi pelo faro, pelo cheiro, procurando, tateando para obedecer àquele que ele imaginava que existisse. Deu para entender isso? O pai dele saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Ouviu dizer, sentiu alguma coisa, teve um lance de revelação e saiu tateando. Quando chegou em Harã, viu uma planície linda, maravilhosa, parou ali e não quis mais ir adiante, e ali ele morreu com 205 anos. Mas o filho, Abraão, ouvindo o que o pai já tinha dito, percebendo, tateando, apenas pela observação, ele saiu. Porque aí ele buscou a Deus, e Deus falou com ele. Esta voz maravilhosa, da qual eu já falei com vocês hoje. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Abraão ouviu aquela voz, recebeu aquele recado. Não achou que estava doido. Não se apavorou com aquela orientação, mas obedeceu. E saiu para uma terra que ele não conhecia. Então, é por isso que o capítulo 4 da Carta aos Romanos traz o exemplo de fé, de aceitação pela fé, como a pessoa de Abraão. Então, quando termina o capítulo 4, eu vou pular alguma coisa aqui.
Ele era gentil, ele viveu antes de Cristo muito tempo, né? 2000 anos pelo menos, e a fé dele é modelo para todos nós hoje. Depois que o apóstolo Paulo usa a experiência de Abraão como um modelo de fé, que sem conhecer nada, sem saber absolutamente nada, sai e vai em busca de conhecer o Deus verdadeiro, e ele alcança, e ele encontra, e ele recebe, e ele tem comunhão, e ele é abençoado, e ele é fiel, e ele se torna o pai da fé. Aí chega no capítulo 5. Aí o apóstolo Paulo diz assim: somos nós também, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Chegar no capítulo 5, irmão, chegar no capítulo 5 é como você andar um dia inteiro num lugar deserto, que não tem água para você beber, e passar o dia inteiro, e depois de viajar o dia inteiro, você chega num lugar que tem água, um oásis maravilhoso. Alguém aqui já passou sede um dia inteiro? Quem já passou sede aqui um dia inteiro? Você? Você percebeu a hora que a água veio? Ai, que delícia! Não tem nada mais gostoso do que água. Chegar no capítulo 5 da Carta aos Romanos é como chegar num oásis depois de dias e dias sem beber. E o apóstolo Paulo, então, ele vai falando assim, ó, e não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, falando de Abraão, versículo 23 do capítulo 4, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Está falando de sofrimento, da cruz, de angústia, de tristeza, do padecimento de Jesus, mas agora ele vai chegar no oásis. E quando ele termina falando sobre a morte, a nossa transgressão, a ressurreição de Jesus, a fé de Abraão, então ele vai dizer: justificados, pois. Justificados, pois. Chegou no lugar de descanso. Caminhou a montanha acima e chegou no ponto alto, no lugar mais bonito. Então ele olha para um lado, olha para o outro, respira fundo e diz: que maravilha. O alpinista, depois de passar pelos perigos da montanha, quando ele chega lá no alto, ele chega no ponto mais alto da montanha, e ele vai picando aquela rocha, e ele chega, e ele olha assim, e ele diz: que maravilha. Isso é o capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia. Paz com Deus. No dia 5 de abril de 1973, eu descobri o que é esta paz. Eu descobri. Ninguém na minha família acreditava que isso poderia acontecer comigo, porque eu era o cão. Tem um primo meu aqui hoje, o primo está aqui, ó. Meu primo, filho do meu tio e irmão da minha mãe. E eles eram já evangélicos. Você acha que nem tinha nascido? De que ano que você é? 79, ainda não tinha vindo. Eu me converti em 73. Você nasceu em 79. Dá para ter uma ideia da distância do primo para o outro, né? Isso não vamos tocar nisso, não, né? Ok. Então, aí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu me converti em Bauru, e aí saí para ir para o seminário lá em Coronel Fabriciano, e eu cheguei em São Paulo, aqui em Perus, na casa do meu avô, dos meus tios, o pai dele, o tio Aristito, fui dormir na casa dele, ele ainda não tinha nascido. Ninguém acreditou na minha conversão. Ninguém, nenhum dos meus tios, porque era o cão que tinha se convertido. Macumbeiro, servindo ao diabo. Zé Pilinto era o guia. Um demônio mais nojento do terreiro era o demônio que montava no meu cangote. Mas eu tinha encontrado o capítulo 5 de Romanos.
Ah, eu tinha encontrado essa paz. Irmãos, a paz que nenhuma religião dá, nem a sua, nem a minha. Se nós tivermos uma religião apenas, nós somos os mais miseráveis dos homens. E eu vou dizer uma coisa para você, você que está aqui hoje e que não conhece Jesus como teu Salvador, você precisa conhecer. Não é ter uma religião. Porque se você ficar aqui sem novo nascimento, você perde o seu tempo. Você não aproveita os prazeres deste mundo e depois vai se lascar no inferno. Porque religião não salva. Se você não encontrar Jesus, se você não alcançar o capítulo 5 de Romanos, o lugar de paz, você está perdendo o seu tempo. Então eu quero dizer para você que hoje, nesta manhã aqui, e hoje à noite, quem quiser voltar para ouvir de novo, eu quero dizer para você uma coisa, você hoje chegou em uma encruzilhada. Ou você se converte, caso você não tenha se convertido ainda, ou você vai embora para o mundo, servir o diabo. Porque senão você está pior do que todos os outros, que perde todos os prazeres do mundo e ainda depois se perde eternamente. Deu para entender isso? Mas por que eu estou falando assim tão forte? Porque quem alcança a graça libertadora de Cristo Jesus entra para uma nova vida de salvação, de libertação e de paz com Deus. Se você ainda não tem isso, você precisa ter. Você precisa receber. Você precisa abrir o seu coração. Justificado, pois, mediante a fé. A justificação vem de fora, não é de dentro. Ah, se fosse de dentro era fácil. Então eu vou fazer o seguinte, salvação viesse de dentro, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser bonzinho. Eu vou fazer tudo o que os outros quiserem. E eu vou ser maravilhoso. E eu vou alcançar. Porque vem de dentro. Pode fazer o que você quiser, não adianta. Porque não vem de dentro de nós. Graça vem de fora. Só é graça porque vem de fora. A graça vem do trono de Deus. Então, justificado, pois, mediante a fé, a justificação vem de fora. Nós não somos justos. Diga comigo, eu não sou justo. Você falou verdade ou mentira? Você falou verdade? E como é que nós ficamos agora? Então, vamos terminar a frase. Eu não sou justo. Eu sou justificado. Olha a diferença. Deu para entender a diferença? Olha, mas não pense que você está ainda num estado de conforto, porque o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos mesmo, disse, mas agora, uma vez justificado, tem que produzir fruto de vida nova. Tem que produzir fruto de vida eterna. Porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Nós temos um certo pastor que eu, de vez em quando, falava com a minha esposa. Aquele camarada não nasceu de novo ainda. Pastor, presidente de presbitério. E eu falava com a minha esposa, infelizmente, ele ainda não nasceu de novo. Ele muito talentoso, um homem assim muito talentoso, uma pessoa maravilhosa. Se eu ligar para ele e dizer assim, fulano, eu vou chegar aí na sua cidade às 2h da madrugada, ele vai lá no aeroporto me buscar, ou vai lá na rodoviária me buscar hoje. Se eu fizer isso hoje, ele vai fazer isso hoje. Ele me leva para casa, não me leva para o hotel, me leva para a casa dele, ele faz um café, um lanche, um chá, me serve às 2h30, 3h da manhã, me providencia uma toalha para eu tomar um banho, depois me dá uma cama deliciosa para dormir, e no outro dia ele levanta de manhã e diz, pastor, o que é que você precisa, onde você quer ir? E me leva no carro dele e faz tudo o que eu precisar. É uma pessoa extraordinária, mas eu falei sempre com a minha esposa, ele não nasceu de novo. Ele é bom, mas ele não nasceu de novo. Agora deu um escândalo lá, meu Deus. Aí a minha esposa falou, você sempre falou isso. Eu disse, então, infelizmente é assim.
Irmãos, a nossa justiça é trapo de imundície diante de Deus. Tudo que você se esforçar para fazer não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas então o que é que você faz? Você recebe de fora para dentro. A justificação vem dele. Porque se fosse nosso, então nós teríamos mérito. Se é eu que alcanço a salvação, eu tenho mérito, eu sou o bom, eu sou o cara. Não, ele não deixou a salvação ao nosso alcance para que nós não nos gloriássemos nisso. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, dizendo, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Olha, está tão claro na Bíblia. Aí vem os calvinistas e diz para mim, vocês são arminianos, vocês acham que vocês alcançam salvação? Diz, onde que você ouviu isso? Porque na minha Bíblia não tem isso. A minha parte é crer. Eu creio, Senhor. E quando eu creio, eu digo, eu quero, Senhor. E quando eu quero, venha, receba de graça da água da vida. É por isso que ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Eu cearei com ele e ele comigo. A tua parte qual é, meu irmão? A tua parte é abrir a porta. Agora, como é que eu abro a porta? Não vou pregar nem o primeiro ponto do sermão. Como é que eu abro a porta? Um certo homem teve um sonho. E no sonho que ele teve, ele tinha uma lagartixa aqui, ó. A minha esposa morre de medo de lagartixa. Hoje caiu uma biba, sabe o que é uma biba? Aquela lagartinha branca que dá no telhado, caiu lá, paf, no meio da casa. Ela quase perdeu o caminho da casa. E gritou, e escantou. Falei, calma. Peguei o bichinho e joguei lá fora. Mas esse camarada está com a lagartixa aqui. No sonho, ele teve um sonho. E ele estava, aquela lagartixa orientava ele, e ele então ia. Aí ele perdia o caminho. Aí ele recebia e ele ia. E aí ele errava o caminho. E aí ele ia para lá. E ela falando para ele no ouvido como é que era que ele tinha que fazer. Aí ele cansou daquilo e disse para ela, cala a boca. Aí uma outra voz, ele estava sonhando, uma outra voz disse para ele, tira essa lagartixa daí. Ele olhou para ela, mas ela é tão bonitinha. E ficou ali. E, de repente, ele começou a achar o caminho e a bichinha falou para ele, não é esse o caminho, vai por aqui. E ele começou a ir, atrapalhou de novo. Então, aquela voz que ele ouviu antes disse assim, ou você abandona esse bicho, ou você não vai acertar o caminho. E ele acordou nesse susto e ele entendeu o sonho. Deus estava falando com ele sobre um pecado que ele escondia na vida dele. Ele estava lá na igreja, tomando santa ceia, fazendo isso, fazendo aquilo, mas ele estava acalentando um pecado, carregando um pecado. Porque ele gosta, ele se apaixona. E Satanás traz você preso nas suas garras, quando ele consegue meter na tua cabeça e no teu coração, na minha cabeça e no meu coração, um tipo de pecado, uma espécie de rebelião contra Deus, praticando aquilo que a sua palavra diz para eu não praticar. E eu sei que está errado, mas eu cultivo aquilo, eu fico cultivando. Sabe? Ah, não tem importância. Ah, não faz mal. Eu conheci um pastor muito usado por Deus, mas muito usado. Eu nunca vi ninguém tão usado como aquele pastor. E ele, onde ele chegava, nascia uma igreja. E ele começava aqui hoje, daqui 3 meses tinha 200 pessoas na escola dominical e não sei mais quantas. E era uma maravilha. Eu ia longe para ouvi-lo e ele não pregava nada. Ele era ruim de pregação, mas ele era tão carismático, tão cheio do Espírito, que onde ele parava, começava uma igreja. Você já vai lá, né, seu Barbinha? Quando ele vai lá, ele está dizendo, pastor, terminou o tempo. É isso que ele está falando. Aí,
Meus amados irmãos, esse camarada se envolveu com a mocinha linda que tinha na igreja dele. Eu conheci a moça também. Se envolveu. Uma moça muito bonita. Ele se envolveu com ela. E acabou. Simplesmente acabou. A vida dele acabou. Passaram-se uns 10 anos e ele não conseguia mais fazer nada. Aí ele fez um passaporte, foi para os Estados Unidos, virou caminhoneiro. Nos Estados Unidos ele ficou uns 10 anos. Aí voltou dos Estados Unidos e foi na minha casa. Chegou na minha casa, eu sentei com ele e disse: pastor, o que aconteceu com você? Que você acabou. Claro que eu usei outras palavras, né? Ele disse: não aconteceu nada. Eu disse: pastor, não pode ser, alguma coisa está errada. Aí ele começou a falar comigo. E sabe o que ele me disse? Não, de mim Deus não cobra isso. Adultério, Deus não cobra de mim. Satanás tinha selado a mente dele, tinha fechado a memória, a cabeça dele. Ele agora estava satisfeito naquele estado miserável que ele estava. Eu falei com a minha esposa, falei: não vou sossegar. Ele ficou na minha casa uma semana, mais ou menos. Eu aproveitei que ele estava só e eu comecei a conversar com ele. Ele já tinha perdido 20 anos do seu ministério. Já estava velho agora. Não tão velho, mas velho. E quando foi um dia, mais ou menos umas 10 horas da manhã, lá no Vale da Bênção, debaixo do pé de manga lá que eu tinha na casa que eu morava antes, aquele homem se derramou na presença de Deus e chorou, de soluçar. Chorou como eu vi pouca gente chorando até hoje. Reconciliou com Jesus e está uma bênção de novo. Satanás te leva para um estado de desgraça. Você entende o que é desgraça? Então, se você quiser saber o que é desgraça, eu quero te dar outro nome da desgraça. Chama pecado. E quando você acalenta, piora. Então, aquele homem acordou com aquele sonho. E ele entendeu que aquele pecado estava atrapalhando a vida dele. E então ele começou a buscar a Deus. Agora vai aqui um segredo. Qual é o segredo que você pode desvendar para sair de uma situação de escravidão? Você começa a orar e não para mais. Ora 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 10 anos, até falar como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó não desistiu, porque ele sabia. E ele disse: o meu Redentor vive. E ele não desistiu. E ele passou tempo, e passou anos, e foi raspando com caco toda aquela miséria dele, toda aquela desgraça dele. Ele foi clamando, e ele foi até que um dia a voz de Deus lhe falou. E ele restaurou, levantou. E a Bíblia diz que a história de Jó foi melhor depois do que antes. Por quê, irmãos? Porque ele disse, como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de lama, de um tremendal horrível. Firmou os meus pés sobre a rocha e pôs nos meus lábios um cântico novo. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Oh, aleluia! A graça de Deus te alcança, te liberta, te salva, te transforma. Então, a graça de Deus no passado foi estabelecida, porque a Bíblia diz que Deus preparou esta salvação antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para remissão de pecado, antes que o Adão pecasse, antes que qualquer coisa acontecesse, antes que a tragédia do pecado acontecesse, Deus
na sua infinita misericórdia, já tinha preparado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando João Batista viu, ele diz assim: eu não conhecia, mas aquele que falou comigo para vir batizar também me falou, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E João olhou para ele e disse para os discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João, primeiro André, depois Filipe, saíram, deixaram João e foram seguindo Jesus, porque eles tinham entendido a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos crer no poder de Deus que tira você da lama. A máscara tem que cair para nós nascermos de novo. Ninguém nasce de novo sem cair a máscara. Você tem que largar o pecado. Você não consegue, eu sei. Eu também queria, não conseguia. Mas quando a graça de Deus se revela, aí não tem pecado que te segura. Aí não tem. Justificados, pois, mediante a fé, a justificação vem de fora, para causar a dependência de Deus. Por que Deus não deixou a salvação dentro de nós? Porque aí nós íamos ser autossuficientes. Então ela vem de fora para nós continuarmos dependentes. É por isso que Paulo diz: desejai como criança recém-nascido o genuíno leite da palavra, para que por ele você possa se tornar forte. Por que ele diz desejai como o recém-nascido? Porque o recém-nascido, se você não botar o peito na boca dele, ele morre de fome. Ele é totalmente dependente, pois você tem que ser dependente de Deus, como o recém-nascido é dependente da mãe. Se ela não colocar na boca dele, ele morre de fome. Porque ele só vai saber gritar, mas não vai ter solução para a sua própria desgraça. Desejai como recém-nascidos o leite suculento da palavra de Deus, para que por ela possais crescer e se tornar fortes. A salvação vem de fora, a graça vem de fora. Tudo que nós temos não é nosso, veio dele. Aleluia, foi feito por ele, e por ele nós fomos justificados mediante a fé. Então nós somos dependentes, não é de obras, para que ninguém se glorie, como eu já disse de Efésios capítulo 2, versículo 9. Então, irmãos, agora, qual é o meio então? O que eu tenho que fazer? Se pudesse comprar, os ricos seriam salvos. Se a salvação fosse para os mais bonitos, aí eu já estava lascado, né? E a maioria de vocês também. Não é? Heitor, você não tinha chance nenhuma. É verdade, quem tem amigo igual ele não precisa de inimigo. Se salvação fosse para os mais belos, se Deus estivesse escolhendo na terra homens e mulheres belos e lindas para levar para a glória, a maioria de nós estaríamos perdidos. Se fosse quem tem dinheiro, então também estaríamos, a maioria de nós, ou boa parte de nós. Então Deus escolheu salvar o homem pela fé. Por quê? Porque fé é simples. É só dizer, daqui de dentro, não daqui, mas daqui: Senhor, eu quero. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser branco, pode ser negro, pode ser japonês, pode ser chinês, pode ser argentino, até argentino. Pode ser argentino. Pode ser petista. Pode ser. Porque a graça não discrimina ninguém. Deus não predestinou alguns para a salvação. Não, em Cristo Jesus, todos nós somos chamados a esta graça. Mas você e eu precisamos dizer: Senhor, eu quero. Agora você que está pererecando, olha a palavra, pererecando, se batendo, com dificuldade para caminhar. Deixa eu te falar uma coisa. Continua dizendo: eu quero. Continua dizendo: eu quero.
Quem aí está difícil para continuar na fé? Fala comigo agora. Só você que está sofrendo para ser crente, para servir a Deus. Fala comigo, Senhor, eu quero. Agora é mais do fundo, aqui mais de baixo. Senhor, eu quero. Foi por isso que Jesus falou com Pedro 3 vezes. Você me ama? Jesus perguntou, agapau. Pedro respondeu, filéu. O que é isso? É assim, você me ama? E ele responde, eu gosto do Senhor. Gostar não é amar. Jesus perguntou a segunda vez, você me ama? E disse, eu gosto. E perguntou a terceira vez, e aí ele chorou. Aí ele chorou e disse, eu não consigo, Senhor, eu só consigo gostar. Aí você leu na sua Bíblia hoje. Olha o que você leu na sua Bíblia. Olha o que você leu na sua Bíblia. O versículo 5 do capítulo 5. Lê de novo para mim. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, agapau, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, este amor que Jesus estava pedindo para Pedro, Pedro não tinha para dar, e Jesus sabia que ele não tinha. Mas sabe por que Jesus perguntou isso para ele? Sabe por quê? Porque 3 dias atrás Pedro tinha dito, o Pedrão aqui não vacila. Onde o senhor for, eu vou junto. Se o senhor morrer, eu morro junto. Pedro, hoje antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você não tem agapau, você tem filéus. Você gosta, mas você não dá a sua vida por mim. Darás a tua vida por mim? Só se tiver o amor de Deus. É por isso que ele foi para a cruz. É por isso que ele foi para o Calvário. Porque ele tinha o amor de Deus. É no capítulo 5 também. Alguém poderá morrer por um justo. Pode ser até que alguém queira morrer. Mas ninguém dá a vida pelo outro. Mas Jesus deu a vida. Agapau. Amor sacrifício. Amor que morre por causa do outro. Este amor você não tem, porque este amor não habita no seio dos homens. Este amor é o amor da presença de Deus, e Ele derrama o seu amor sobre você, e te capacita para servi-lo, se você abrir o teu coração e disser, Senhor, eu quero. Agora, Ele te conhece, e Ele sabe se foi daqui ou se foi daqui. E se foi daqui, não vale nada. Mas se foi daqui, Ele vai fazer. Por isso diz, eu estou à porta. Se alguém abrir, de verdade, eu vou entrar. E ele vai ter paz, como um rio. Paz como um rio. Quando eu cheguei na casa do teu pai, e ninguém acreditou, nem meu avô não acreditou na minha salvação, eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque eu entendi que a graça tinha sido muito maior do que eu imaginava. Eu estava absolutamente salvo, cheio do amor de Deus. Já se passaram mais de 40 anos, e esta mesma paz continua no meu coração, porque ela não é minha, ela vem dele. Essa paz continua. Ela não é minha, ela vem dele, e ele não nega a sua graça, a sua salvação para nós. Agora, nem eu, nem você, vamos ter acesso a esta paz que vem pela graça de Deus, que nos salva, se nós não estivermos dispostos a abandonar o nosso pecado. Ele vai continuar. Ele vai continuar. O dia que você abrir, ele vai entrar e ele vai mudar a tua vida. Fica em pé, por favor, que o tempo acabou. Então eu tenho que orar com você. Só falei a primeira divisão do sermão, tem mais 2. Agora fecha os teus olhos, rasga o teu coração
porque Ele está presente para dar salvação a quem quiser, porque a salvação é de graça. Pastor, você está pregando para uma igreja que só tem um visitante, só tem 2 visitantes, não tem problema. Não pode ser que alguns que aqui estão, ou a maioria dos que aqui estão, ou a minoria, não importa, pode ser que tenha um só. Mas você precisa da graça. E a graça está disponível hoje. Está disponível agora. Está disponível agora. Feche os seus olhos, por favor. Todos de olhos fechados. Eu também, porque eu não preciso ver você. Quem tem que ver você é Ele. Não é eu, não sou eu, nem é o seu irmão. Todos fiquem de olhos fechados, por favor. Você que quer. Talvez você já é batizado há muito tempo. Talvez você é até oficial da igreja. Mas nesta manhã, Romanos capítulo 5 trouxe para você o entendimento da grandeza, da imensidão desta graça. E você quer hoje ser transformado. Então levanta a sua mão. Fica de mão levantadas. Talvez você já é crente, mas está vivendo uma vida que não está de acordo. E você sabe o que é que você está fazendo, onde é que está o erro. Não fala comigo, fala com Ele. Levante sua mão assim comigo, porque você é dependente, eu também sou dependente. Você não é diferente de mim, nós somos iguais. Você pode nunca ter recebido a graça, mas você vai receber hoje. Agora, quem já recebeu a graça como eu, essa salvação tão maravilhosa, pode renovar a sua experiência hoje. Porque graça não termina, não acaba. Aleluia! Então levante sua mão e ora comigo agora. Meu Deus e meu Pai. Oh, aleluia! No nome santo e glorioso do Salvador Jesus. No nome poderoso e maravilhoso do eterno Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, do qual vimos a sua glória cheia de graça e majestade. Nesta manhã, Senhor, vai passando no meio deste povo, vai passando no meio desta igreja, Senhor. O Espírito Santo de Deus vai passando no meio da igreja, vai derramando o amor de Deus. Vai derramando o amor de Deus no coração de cada pessoa que entrou neste lugar, no coração de cada um dos que aqui entraram nesta manhã. Senhor, a minha oração é que não saia nenhum nesta manhã sem ter percebido o poder, a potência, a grandeza desta graça, para que abra o coração e seja alcançado pela tua salvação, pela tua misericórdia, pela tua graça, e possa sair daqui, Senhor, do mesmo jeito que eu saí no dia 5 de abril de 1973, às 9:30 da noite, quando eu saí daquele ambiente de culto, transformado pela tua graça, libertadora e salvadora, Jesus. Eu sei que o Senhor pode, e eu sei que o Senhor quer fazer. Então, Espírito Santo, permeia este ambiente e produz libertação, produz salvação. Agora, em nome de Jesus, e pelo poder que há neste nome, e pela autoridade que há neste nome, eu repreendo e expulso todo espírito de pecado, todo espírito de rebelião, todo espírito de desobediência, que tenha porventura se alojado na vida de qualquer um que está aqui, seja repreendido e fique liberto, em nome de Jesus. Receba esta libertação, pelo poder que há, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Canta comigo assim.
eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Só mais uma vez. Venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém, Jesus. Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu poderia ficar aqui até as 4. Para quem que eu devolvo a palavra? Não devolvo para ninguém? Termino? Termino? Então vamos terminar. Aleluia. Levante sua mão assim comigo. Agora todos de olhos abertos, mão levantada para o céu. Aleluia. À noite nós temos este mesmo trabalho de noite. Vou tentar terminar o sermão. Não sei se vou conseguir. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer no nome de Jesus por esta graça tão poderosa, tão maravilhosa, tão transformadora, tão libertadora. Eu quero te agradecer por esta igreja, Senhor, receptiva, que está aqui com o coração aberto para receber esta salvação, esta graça, esta libertação que foi, que é e que continuará sendo eternamente. Porque fomos salvos, somos salvos e seremos salvos para sempre. Louvado seja o teu nome. Agora despede em paz o teu povo, abençoa a tua igreja e nos traz de volta no culto da noite, abençoados e felizes para te adorar no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Dá um abraço no seu irmão. Está encerrado em nome de Jesus.